O Brasil empata com a Tunísia no último jogo do ano de 2025. Hoje nós vamos comentar tudo o que aconteceu nessa partida e o que esperar para os próximos jogos e, claro, para a Copa do Mundo que está logo aí. Bom, começando falando desse jogo em si, o Brasil começa bem mal, bem pior do que contra Senegal e bem mais lento. O time não parecia ter a mesma vontade, contra Senegal a gente percebia muita raça, muito carrinho, não se refletiu tanto, alguns jogadores, digamos assim, caminhando um pouco mais, talvez não tanta vontade quanto contra Senegal, e o Brasil não conseguia sair muito de trás, chegava, e quando chegava, não chegava bem. A Tunísia apresentava uma dificuldade ou outra, o Brasil errava muito no fundamento, errava passe, errava linha de passe, entregava a bola e armava a jogada para a Tunísia, e foi assim que foi começando o jogo, mas uma exceção disso foi ainda no comecinho, onde o Rodrigo quase faz um gol, ele pega, traz para a esquerda, bate com a perna ruim, a canhota, a bola tinha endereço, só que o zagueiro dá um carrinho e trava o chute, bloqueia a batida e com isso segue 0-0. Depois disso, a seleção continuou basicamente do mesmo jeito, até que a Tunísia consegue uma boa jogada, bola lançada na área, na cara do gol contra o Bento, o jogador tunisiano marca e assim a Tunísia abriu o placar bem cedo no jogo. Um gol que não tem culpa do Bento, embora o Bento não tenha ido bem hoje, não fez milagres quando precisou, não deu uma falhada ou outra, por exemplo, ele saiu errado numa posse de bola um pouquinho antes desse gol, ele foi dar um bicão pra frente, ele entregou no pé do jogador da Tunísia que não conseguiu finalizar, pra nossa sorte. Então assim, o Bento não me parece que vai ser o titular, parece que o Ederson tá na frente dele e principalmente o Alisson, que pra mim ainda é o goleiro titular da seleção indiscutivelmente, lembrando que Alisson não estava nessa data FIFA, Ederson e Bento foram testados, Ederson contra o Senegal, agora o Bento contra a Tunísia. A gente tinha a expectativa que esse jogo contra a Tunísia ia ser mais tranquilo contra o Senegal, uma seleção tecnicamente mais fraca, mas com a técnica eles recompensaram na tática, eles recompensaram na vontade, compensaram na organização, por causa que o Senegal é uma seleção realmente muito mais qualificada na técnica, só que é uma seleção que não joga tão defensivo, não joga tão postado quanto a Tunísia. Então o Senegal ia pra frente, o Brasil pegava contra-ataque, conseguia atacar melhor. Então assim, o estilo de jogo do Senegal proporcionava um jogo melhor pro Brasil do que o estilo de jogo da Tunísia. Tunísia que se postava lá atrás, principalmente depois desse primeiro gol, e daí o Brasil tinha muitas dificuldades de penetrar a defesa deles, não achando muitos espaços, muitos chutes muitos chutes bloqueados, ou seja, até falando na transmissão, brincaram que eles estavam com falsos goleiros, que seria basicamente por causa que literalmente a gente chutava a bola, tinha um zagueiro, chutava, tinha outro, e assim a bola nem chegava pro goleiro defender, era como se eles estivessem com outros defensores ali à sua meta, e com isso o Brasil não ia conseguindo abrir o placar. Só que daí numa jogada aérea, um pênalti não é marcado no campo, mas o VAR chama e com isso o pênalti é marcado para o Brasil. Um pênalti deveras estranho, temos que combinar. Eu não concordo se foi pênalti ou não, vou já falar isso. Para mim, pênalti não foi de jeito nenhum, não vejo ali, é uma jogada de área normal, empurra, o jogador do Brasil empurra da Tunísia empurra do Brasil, coisa que não era pra acontecer, mas sempre acontece, a gente sabe disso, e na minha visão aquilo ali não é pênalti, não consegui ver, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não consegui chegar a uma conclusão quanto ao lance, uma conclusão tipo definitiva, não foi pênalti por causa disso, ou foi pênalti por causa disso, mas assim, acho que é um lance de jogo pelo que eu vi, e acho que por isso o pênalti não deveria ter sido marcado. Mas o que importa é que o Estevão foi pra bola e fez o gol muito bem nessa penalidade. Estevão, que é o artilheiro da era Carlo Ancelotti, acho que hoje o seu sexto ou quinto gol, acho que é o sexto, acho que o quinto gol foi no outro jogo, sexto gol na era Ancelotti, o artilheiro dessa nova etapa do Brasil, um jogador que surgiu muito bem no Palmeiras, fazendo uma temporada de estreia incrível em 2024, foi pro Chelsea, não tá sentindo a pressão, tá jogando bem, tá entrando bastante minutos, um projeto muito bom de ir pro Chelsea ao invés de ir pra um time gigantesco, tipo o Real Madrid, que nem o Endrick foi, e não ter oportunidades, tá jogando bem o Estevão lá.
Dentro da seleção com o Ancelotti tá elogiando muito ele tá fazendo um papel essencial, tanto taticamente, que ele tá aprendendo cada vez mais como se comportar, como voltar para marcar, como preencher esse papel na tática também, e claro, no talento dele, que é a principal característica, a finalização dele cada vez melhorando mais, ela que já é muito boa, todo mundo acho que lembra de golaço que ele fazia no Brasileirão de fora da área com chute colocado, o drible dele é um absurdo, ele faz um lance no final do jogo, inclusive no último lance, não, no último lance não, mas que poderia ter sido até um pênalti, mas bem no final do jogo, onde é um lance genial de drible, que ele sai no meio de 2 ou 3. Então, assim, o Estevão é o melhor jogador da seleção brasileira hoje. Sim, é o melhor jogador na era Ancelotti. É o artilheiro da era Ancelotti. E se tem alguém que a gente pode botar a fé para ser o protagonista nosso na próxima Copa do Mundo, baseado no que nós estamos vendo dentro da seleção, é o Estevão, que realmente vem jogando muito bem. Depois desse gol, o primeiro tempo acaba assim, o jogo que nesse finalzinho de primeiro tempo, depois do gol, que não foi muito tempo de jogo, continuou do mesmo jeito que estava antes do gol. O Brasil não tão bem, embora tenha dado uma pequena melhorada, mas o jogo continua assim. Daí a fim de primeiro tempo, Brasil 1, Tunísia também 1. Depois a gente volta para a segunda etapa e o Vitor Roque entra junto com o Danilo. Danilo, uma partida ruim, errando passe, errando orientação, não marcando tão bem. É um jogador que não pode mais estar na seleção, não tem mais essa intensidade para estar vestindo a amarelinha. E o Vitor Roque, o que eu tenho para falar dele? É um cara que está destruindo aqui no futebol brasileiro, é um cara que tinha que ser testado, foi testado e eu acho que foi muito bem, ganhou na força, se posicionou muito bem, atacou o espaço, embora não tenha tido a oportunidade de finalizar uma jogada ou de criar uma grande chance, embora ele vá criar inclusive um pênalti, eu digo, tipo, dar uma assistência e coisa, ter a bola no pé por bastante tempo, fazer uma grande jogada. Acho que foi muito bem o Vitor Roque hoje. É um jogador que tinha que ser testado e não iria ser convocado para perder o jogo importante do Palmeiras contra o Santos, por exemplo, e não ser testado. Então é óbvio, ele foi testado e pra mim jogou bem. Não sei, não é o titular pra mim da seleção, porque a gente tem João Pedro, que não pode estar nessa convocação. A gente tem também outros atacantes muito qualificados, mas de fato o Vitor Roque é um dos ótimos atacantes que a seleção brasileira tem. Destaque também pro Richarlison, que não entrou no jogo passado, não entrou nesse jogo. É um jogador que não seria convocado, é importante ressaltar isso. Muita gente reclamou da convocação do Richarlison, mas ele não iria ser convocado. Quem iria era o Pedro do Flamengo, só que daí o Pedro lesiona e vem o Richarlison mesmo, por ser um homem de confiança do Ancelotti, pra estar ali com o grupo, alguém que todo mundo ali já conhece, e por isso que ele é convocado, mas nem entra, mostra o Ancelotti que ele não tá nos planos principais do técnico, o que eu concordo, porque o Richarlison realmente não consegue performar na seleção e nem no Tottenham. Depois disso, o Brasil mal, mais uma vez, tudo que tinha melhorado um pouco no primeiro tempo, depois do gol piora, e o jogo fica completamente morno, um jogo bem ruim no segundo tempo, até mais a reta final, onde começamos a ter mais chances, onde o Brasil consegue um pênalti com o Vitor Roque, uma jogada onde a Tunísia estava tocando a bola, tipo, quando a Tunísia estava aqui, a Tunísia estava tocando bola aqui, o Brasil pressionando lá em cima, mérito do Brasil por ter pressionado, mas a Tunísia perdeu a bola, a Tunísia fez o pênalti, tipo, mas é que foi um pênalti e tal, se tivesse convertido, porque nem foi o caso, né, poderia ter gente dizer, mas ganhou com 2 pênaltis, veja bem, um pênalti realmente não era pra ter sido, esse era um pênalti justo, uma pressão do Brasil, depois a bola sobra com o Vitor Roque na falha do jogador da Tunísia, que é bom destacar que só ocorre a falha por causa da pressão do Vitor Roque ganha na força muito bem, recebe o tranco por trás, pênalti, não tem o que discutir, só que daí um erro do Ancelotti pra mim foi querer não colocar o Estevão pra bater, por alguns motivos. Primeiramente, ele queria dar confiança pro Paquetá, que tá voltando a jogar pela seleção, ele queria dar uma baixada na moral da torcida mesmo quanto ao Estevão, tipo, não fiquem botando esperança só nesse cara, a gente precisa de outros protagonistas. Ele queria testar o Paquetá batendo pênalti e deu muito errado, porque o Paquetá vai pra bola, uma batida bem ruim, ele dá uma parada, fica olhando pro goleiro, na hora de bater ele olha pra bola, se não estava olhando pro goleiro todo o tempo, isola, o goleiro vai pro lado que ele queria bater e ele isola, manda por cima do gol, assim o Brasil não consegue virar a partida, e com isso fica, obviamente, a gente aqui depois do jogo dizendo que o Estevão era pra ter batido, embora eu acho que realmente era pra ter batido, não é só conversa fiada, na hora eu também imaginei que o correto fosse deixar ele bater, o garoto que tá muito bem, realmente. Paquetá entrou bem mais ou menos, não teve muitas chances, já falando dele. Outro que não teve muitas chances,
na verdade teve muitas chances já na seleção, na sua carreira, teve muitas chances com o Ancelotti, é titular, joga todos os jogos. Vinícius Júnior. Cadê o Vinícius Júnior? Não consegue se adaptar à seleção brasileira, é impressionante. O que o Estevão conseguiu de se adaptar rápido é o que o Vinícius Júnior não consegue de jeito nenhum. O Vini Júnior faz uma partida ruim. Hoje Bruno Guimarães não performa bem, ele que vinha fazendo uma boa data FIFA. Casemiro vai ali num padrão Casemiro, embora o padrão dele na verdade esteja um pouco acima, ele foi abaixo do padrão Casemiro, mas não foi uma partida ruim. Fabinho entrou até que bem, e eu acho a partida do Rodrigo ok, embora dê decisões equivocadas. E com isso o Brasil continua, e daí o time consegue, o Brasil continua tentando pressionar, só que não com tanta qualidade, porque o que acontecia era o Brasil tentando forçar a bola lá na frente, às vezes estava aqui o zagueiro, com outro zagueiro, com o meio campista aqui, e ele tentava jogar lá na área pro atacante, uma bola forçada, ou seja, o Brasil errando muito passe, forçando muito passe, errando no fundamento, na desatenção, não conseguindo prestar atenção no jogo, não parecia estar tão ligado na partida, e com isso não conseguia jogar tão bem a seleção. Só que daí a gente tem o Estevão, que faz um lance genial já no finzinho do jogo, ele tem tipo 2 ou 3 marcadores, ele passa no meio dos 3, tem um tesão na perna dele, o juiz avaliou como não pênalti, o VAR não chamou ele, tudo bem, acho que não é nenhum absurdo, como também não seria nenhum absurdo dar um pênalti. Eu acho que foi muito mais pênalti que o pênalti dado pro Brasil, o primeiro pênalti, né, que a gente fez o gol, e daí também o Brasil, vamos combinar, não merece esse pênalti, afinal, um pênalti já injusto, o outro ganha o pênalti bem, mas joga fora, então assim, também não merecia esse pênalti. Com isso o Brasil não consegue ampliar o placar. E daí por último ainda a seleção já nem aí pro jogo, lá atrás sabe quem é que pega a bola ali no início do terço de ataque? Estevão faz toda a jogada, sai na cara do gol, ele bate meio que caindo, a bola vai na trave, bem fraquinha, quase entra, e seria a vitória da seleção brasileira, com um protagonismo gigante do Estevão. Só que não aconteceu, foi na trave, resultado final 1-1, fim de jogo, é assim que acaba a partida. O time do Brasil não dá pra fazer terra arrasada, tipo, a gente não pode, que nem tem uns que querem dizer, não, essa seleção aí não vai jogar nada na Copa do Mundo, porque não é bem assim que funciona, a seleção melhorou muito desde que o Ancelotti chegou, a gente claramente vê um time bem treinado, só que hoje não conseguiu performar bem, isso é um fato. Hoje a gente se vê também muito dependente do Estevão, que é o grande protagonista da seleção com 18 anos, que pode ser um problema, como claro, pode ser bom a gente ter um moleque tão novo já sendo protagonista, mas por outro lado pode ser ruim por a gente estar dependendo muito dele, pode virar alguma coisa tipo, a gente dependia do Neymar antes, por exemplo, até 2022. No geral, o Brasil fecha esse ano, um ano turbulento como todo ciclo. Agora esse ano o Brasil não joga mais, a seleção brasileira entra em campo em março contra seleções europeias, os principais testes para a Copa do Mundo. França está praticamente confirmada em mais uma seleção, que pode ser a Inglaterra, devem ser as adversárias do Brasil. Seriam os principais testes no fim de março, mas por esse ano acaba. É um ano, como todo ciclo conturbado, é um ano onde o Dorival treina a seleção, vai mal, é demitido, toma goleada para a Argentina, a gente traz o Ancelotti, que a gente estava tentando há muito tempo, vamos falar a verdade, se humilhamos para trazer o Ancelotti, funcionou, pelo menos ele veio, claramente as coisas estão melhorando, mas o Brasil não ter, por exemplo, goleado hoje, é muito um reflexo desse ciclo que é horroroso, porque se o Ancelotti está aqui há mais tempo, ou se a CBF planeja um ciclo melhor, com certeza a gente poderia ter tido uma partida muito melhor, assim como um ciclo muito melhor no geral, um ano muito melhor. Agora a gente espera até março, essa que foi a última convocação de teste, o próximo jogo já vai ser quase o grupo final para a Copa do Mundo, vai ter um ajuste ou outro talvez para a Copa por causa de lesão e tudo mais, mas vai ser basicamente o grupo. Vamos esperar para ver inclusive se o Neymar vai estar recuperado para esses jogos, vai estar bem fisicamente, se vai jogar, se vai ser titular, vai ser reserva, como que vai acontecer. O Brasil ainda pretende jogar amistosos no mês da Copa do Mundo, antes de embarcar, um aqui no Brasil e o outro ainda não se sabe, contra
entre as duas seleções, amistosos de despedida, ou seja, jogaria aqui no Brasil, no Maracanã, e embarcaria rumo aos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Bom, por hoje é isso, o jogo onde a seleção brasileira não conseguiu se criar, muita falta de atenção. Nós também não podemos dizer que tá tudo bom, porque é óbvio que não está. Todo mundo tá vendo que a CBF tava uma bagunça, bem se reestruturando agora com o novo presidente, com a chegada do Ancelotti, mas que obviamente está sofrendo por causa da bagunça que estava antes aqui. E com isso a seleção brasileira tem um ciclo conturbado. Acho que a gente pode sonhar mais com a Copa do Mundo para 2030, caso o Ancelotti fique, mas eu não descarto ainda ganhar a Copa do Mundo em 2026. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Por hoje é isso. Lembremos também que não podemos dizer, mas o Brasil tá horroroso, porque não funciona bem assim. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Se inscreva para acompanhar mais vídeos de futebol, de seleções, de clubes aqui do Brasil, de clubes europeus e tudo do mundo do planeta bola que acontece. Muito obrigado. Comente aí sua opinião sobre esse jogo, sobre essa fase da seleção brasileira. Valeu e até a próxima.